Olá, eu sou o professor Jap, estou aqui para mais uma aula de física. Vamos continuar falando sobre hidrostática e hoje vamos falar sobre os vasos comunicantes, que é uma aplicação do teorema de Steve. Bom, para isso nós temos que entender como que se mede a variação de pressão entre dois pontos. Primeiramente, temos que entender que esses dois pontos têm que ter uma diferença de profundidade. Então, aqui nós temos a profundidade de B e aqui nós temos a profundidade de A. Bom, a variação de pressão é a diferença entre a pressão de A e a pressão de B. Se você substituir aqui as expressões de pressão hidrostática que eu já dei para vocês, vocês vão facilmente encontrar que a variação de pressão num fluido é dado por dG, variação de profundidade, ou seja, ΔP, variação de pressão, é igual a D de densidade, G de gravidade, ΔH, que é a variação de profundidade. Isso significa, pessoal, que a variação de pressão de um fluido depende exclusivamente da diferença de profundidade. Isso nos leva a duas conclusões. Primeiro, que só existe variação de pressão se houver variação de profundidade. E segundo, e mais importante, se os dois pontos estiverem sob o mesmo nível, ou seja, se não houver variação de profundidade entre os dois pontos, não vai haver variação de pressão. Então as pressões serão iguais, tá bom? Bom, um sistema de vasos comunicantes é um conjunto de vasos que são postos em comunicação entre si, de tal modo que um líquido que se deite num deles se distribui por todos os outros. Esse é um exemplo de vasos comunicantes. Perceba que, como todos os vasos estão abertos à atmosfera, a superfície do líquido tem o mesmo nível em todos eles. Por quê? Porque se você está sob a mesma pressão, se você não tem diferença de pressão, você não tem diferença de profundidade. A superfície de um líquido é uma horizontal perfeita por conta disso. Outra coisa, se eu passar uma linha aqui, horizontal, todos esses pontos, A, B, C e D, que têm a mesma profundidade, terão a mesma pressão também. Para continuar, vamos entender o que são líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, como esses dois daqui. A água e o óleo é um outro exemplo. Bom, uma das aplicações dos vasos comunicantes é o tubo em forma de U. Nós podemos dizer que, traçando essa linha na superfície que separa esses dois fluidos, nós vamos marcar dois pontos, A e B, e vamos dizer que cada um deles tem a sua profundidade, porém os dois estão sob a mesma pressão. Se você está sob a mesma horizontal no mesmo fluido, você tem a mesma pressão, então a pressão A é igual à pressão B. Daí nós podemos chegar a essa relação mais simples, o produto entre a densidade do fluido e sua profundidade, nesse caso, é igual dos dois lados. Então, D1H1 igual a D2H2. Densidade 1 vezes profundidade 1 é igual a densidade 2 vezes a profundidade 2, tá certo? Vamos fazer um exemplinho. A aparelhagem mostrada na figura abaixo é utilizada para calcular a densidade do petróleo. Ela é composta de um tubo em forma de U com água e petróleo. Considere a densidade da água 1000 kg por metro cúbico. Essa é a densidade da água. Considere H igual a 4 cm e D igual a 5 cm, que são as duas profundidades que ele deu aí. Pode-se afirmar que o valor da densidade do petróleo vale quanto? Ou seja, a partir de uma régua, uma simples régua, medindo a profundidade da água e do petróleo, nós podemos achar a densidade dele. É para isso que se utilizam o tubo em U. Então, a partir da profundidade do líquido, dos dois líquidos, nós vamos medir a densidade do petróleo. Sabemos que a pressão nesses dois pontos é igual. Sabemos que o produto densidade vezes profundidade também é igual dos dois lados. Substituindo os dados que eu tenho, ou seja, a profundidade do petróleo, a densidade da água e a profundidade da água, nós vamos ter 4.000 dividido por 5, que vai dar 800 kg por metro cúbico. Essa é a densidade do petróleo, ou seja, 0,8 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Bom, obrigado por nos assistir. Não esqueça de dar uma curtida no nosso Face, de se inscrever no nosso canal do YouTube.
A Matsudica de hoje é assistir a aula na sequência, que seria sobre o princípio de Pascal. Aquele abraço.